Olá, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte, um programa do sistema CNA-Senar. Hoje vamos ver o início do trabalho da assistência técnica e gerencial para os produtores de frutas e hortaliças da região serrana do Rio de Janeiro. Mercado internacional. A CNA acompanha a delegação do Ministério da Agricultura em visita a países árabes. Como resultado, a abertura de novos mercados. Em Roraima, o projeto Campo Futuro e a Feira AgroShow trazem exemplos do trabalho do sistema CNA, Senar e federações para o desenvolvimento da agropecuária. E no interior de Goiás, o cultivo de hortaliças por meio da hidroponia transformou a vida de um cadeirante. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte começa agora. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural começou a atender os produtores de frutas e hortaliças de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A assistência técnica e gerencial do Senar já conseguiu melhorar o cultivo dos produtos e mostrar a importância de controlar as despesas e receitas da atividade. A cidade de Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro, possui 700 agricultores divididos em 9 comunidades rurais. O trabalho da assistência técnica e gerencial do Senar nas propriedades de horticultura teve início há 2 meses e atende 25 famílias. O primeiro passo é realizar um diagnóstico produtivo da atividade, para depois fazer um planejamento estratégico. O trabalho que nós estamos iniciando aqui no estado do Rio é um trabalho pioneiro aqui para a gente na horticultura, uma vez que ainda não tínhamos o trabalho da TEG iniciado aqui. Já temos na pecuária de leite, na pecuária de corte e na cafeicultura. E agora estamos iniciando na horticultura, que é a principal atividade agrícola do estado. O técnico faz um levantamento, um questionário do produtor, identificando qual é a infraestrutura dele, de que forma que ele se desenvolve. É um raio-x da atividade dele. Frutas, legumes e folhas. Gustavo e Jaqueline são filhos de agricultores e há 8 anos plantam diversas culturas no sítio Bela Vista. Com tantos produtores na região, o casal apostou no pioneirismo dos morangos orgânicos para se destacar no mercado. Eles tiveram muitas dificuldades no início, onde eu pude ajudá-los, né? Em termos de doenças, de variedade, de manejo, né, do dia a dia. Então, como eles estavam entrando num segmento que eles não conheciam, um segmento que depende de muito apoio técnico, principalmente porque o tipo de cultivo deles é orgânico, né? Então, em cima de todas essas diferenças, né, e dessas dificuldades que eles iriam encarar, a gente começou então a fazer o trabalho inicial só de assistência técnica no morango. Em pouco tempo, o resultado já pôde ser visto na propriedade, principalmente nas 17 estufas de morango. Aqui nessas estufas a gente tem em torno de 16 mil pés de morango que a gente plantou esse ano. E a gente colhe em torno de 400, 500 bandejas. Chega a colher até 600 com essa quantidade de pés que tem plantado aqui por semana. É muito importante porque o produtor tem que plantar, colher e às vezes com a ajuda da assistência técnica a gente consegue produzir melhor e colher até em maior quantidade. Nesta outra propriedade, também atendida pelo Senar, o Lindomar trabalha há 17 anos com hortaliças. São 3,5 hectares de plantação e 8 estufas de mudas. Como a produção é orgânica, é preciso cuidados específicos para evitar doenças e atender à legislação. Dentro da agricultura orgânica, você precisa, primeiro, diferenciar, né? Você tem que fazer essa rotação, porque senão você vai exaurir o solo, né? Vai diminuir, então, aí a fertilidade desse solo, e um solo menos fértil, mais propício à doença, o que você for produzir. Dentro também da certificação orgânica, você precisa rotacionar, né? Então você não pode ficar
colocando a mesma cultura. Andréia higieniza e embala cerca de 500 unidades 3 vezes na semana para abastecer os mercados e feiras da cidade. A produtora também está atenta às novidades do mercado. A rúcula selvática a gente produz ela o ano todo. Ela já não tem esse negócio de inverno, verão, o ano todinho. Por isso que a aceitação dela está ótima para nossas vendas. Assim, a perca dela é pouquíssima, quase nada, né? Quase zero. O radish é uma variedade de chicória, né? Então ele é amargo, o consumo dele é refogado e cru, né? Na salada é muito bem aceito. Nos Estados Unidos, São Paulo, e agora entrou no Rio de Janeiro, assim como a rúcula e o xinguensai, né? E a aceitação também está sendo ótima também, o pessoal está gostando muito. A comercialização desses produtos só tem sido possível graças ao trabalho realizado em parceria com o Senar e o Sindicato Rural de Petrópolis. Hoje em dia, com a atuação do sindicato no campo, a gente tem conseguido tirar o produtor da informalidade, capacitar ele para que ele possa ter uma melhor atuação no campo, né, e inclusive em gerenciamento da propriedade. Antigamente tinha produtor que não sabia quanto custava o produto para ele. Hoje em dia a gente já está mudando esse quadro, né? Já tirou muita gente da informalidade. O Senar tem atuado muito nos cursos de capacitação aqui na cidade e a gente tem instruído bastante o produtor para que ele possa se capacitar e ter experiência. E é justamente esse trabalho que o Senar leva para os produtores rurais: boas práticas agropecuárias e controle dos custos de produção. A TAG, a gente diz que ela vem para gerar melhor renda para o agricultor, né? Em todos os termos, né? Então, desde a parte da assistência técnica, que é ele colocar e produzir da melhor maneira possível, mas ela vem também com a parte gerencial para o agricultor, né? Onde ela vai justamente mostrar para o agricultor o que ele pode fazer de diferente. As federações da agricultura e pecuária e o Senar têm importante papel no desenvolvimento do agro brasileiro. Em Roraima, as ações conjuntas com a CNA levam para os produtores diversos programas, serviços e capacitações, como aconteceram na AgroShow e no projeto Campo Futuro. Com informações fornecidas por produtores rurais, o projeto Campo Futuro da CNA estimou o custo médio de produção de soja convencional no estado em R$ 2.900 por hectare. A renda líquida dos produtores na última safra superou os R$ 400 por hectare da soja convencional, que é a mais plantada em Roraima. Para uma área nova, uma região nova de produção, que você tem todas essas dificuldades, o produtor conseguir se aproximar e zerar esse custo total e remunerar o capital que ele está imobilizando na atividade, é um resultado significativo, né? O projeto Campo Futuro mostrou que os fertilizantes representam 1/3 do custo de produção local. Para este produtor, os levantamentos analisados pela CNA ajudam no planejamento da próxima safra. São dados que nos trazem mais segurança no trabalho que estamos fazendo, porque você joga dentro da planilha do pessoal os custos que nós temos dos insumos e das máquinas, todos os custos que nós temos na lavoura, e você tem um resultado lá no fim, onde nos mostra que aqui a gente precisa melhorar a produtividade e diminuir custo para se tornar rentável com a atividade da soja. Outra forma de prestar assistência aos produtores rurais são os eventos de capacitação e formação profissional oferecidos pelo Senar. Só aqui na feira AgroShow 2019 foram mais de 25 palestras e 3 oficinas. Uma delas mostrou como é feita a produção de doces e compotas. O corte preciso em cada fruta deixa o visual mais atraente para o consumidor, permitindo que o produto tenha alto valor agregado. Se eu fizer um corte que eu quebrei essa rodela, para aquele produto eu já não tenho tanto interesse, porque nós compramos muito pelos olhos, pelo que nós vemos. Então o que eu vou fazer? Para o calda já não vou utilizar, mas eu posso utilizar aquele corte, aquele pedaço que quebrou, para me fazer uma geleia ou fazer uma geleada. E o que você pretende fazer com todo esse conhecimento adquirido aqui? Investir, vamos supor, em mim, fazer em casa e
vender para os próximos. Outra oficina oferecida pelo Senar é de filetagem e retirada de espinhas de peixe. Como o consumo de pescado está em alta em Roraima, o serviço é cada vez mais procurado. O consumo do tambaqui em Boa Vista, Roraima, é muito pedido. Se você chega num lugar, geralmente oferece tambaqui sem espinha. Dificilmente você vai ver uma banca que não tenha tambaqui sem espinha. Mas tem quem não queira saber de cozinha. Para casos como o da Juliana, o Senar oferece o curso de manutenção e operação de tratores agrícolas. É um curso que enriquece muito, além da nossa grade, o nosso currículo e aprimora os conhecimentos exatamente por causa da prática. Tá vendo que eu já estou dirigindo? O Felipe também dirige, mas é um equipamento que nem exige deslocamento. O curso de operação de drones é uma alternativa para quem quer controlar a propriedade com aquela perspectiva de quem consegue ver tudo de uma só vez. Pode ser para medição de área, pode ser para fazer um georreferenciamento, pode ser para uma fiscalização na fundiária de uma terra, né? Pode ser para uma pulverização. Então, assim, são infinitas vantagens que se tem usar drone hoje no agronegócio. Para você ser um piloto, você tem que conhecer legislação, você tem que fazer planejamento de voo, você tem que conhecer a máquina que você vai voar e conhecer exatamente nesse planejamento as rotas que você vai aplicar dentro do aparelho. Só voa longe quem tem espírito empreendedor e de liderança. Essa é a mensagem que o programa CNA Jovem passa aos sucessores do agronegócio em Roraima. Ninguém melhor do que um dos vencedores da edição 2016 para motivar a nova geração. O líder, por si próprio, o líder não nasce pronto. É um processo de formação, de conhecimento, mas sempre tem que estar de mãos dadas com as pessoas. Né? Aquele que chama, aquele que motiva, aquele que, olha, não desistem. Nós podemos alcançar. O empreendedorismo e a liderança são alguns valores que movem o sistema CNA-Senar, federações e sindicatos a oferecer as oportunidades de formação e capacitação gratuitas pelo Brasil inteiro, como em Roraima, onde o trabalho é oferecido o ano todo. Nós trabalhamos em parceria com os sindicatos produtores rurais, permanentemente o ano todo, levando conhecimento e nós, através de parcerias nos nossos presidentes sindicatos, além de outras associações, produtores, empresários rurais, a gente vem trazendo. E nós trouxemos aqui para Roraima Agro Show apenas uma pequena amostra do que é feito através de oficinas, palestras, cursos e várias outras ações. Veja no próximo bloco. Comitiva do Ministério da Agricultura, que tem participação da CNA, conquista novos mercados para o agro brasileiro no Oriente Médio. E a história de um cadeirante que deu novo rumo à vida, cultivando hortaliças depois das orientações do Senar. Continue conosco. O Agroforte Brasil Forte volta já. Conquistas importantes para o Brasil. A comitiva do Ministério da Agricultura, que está visitando 4 países do Oriente Médio, já teve resultados positivos para o agro brasileiro. A ministra Tereza Cristina já anunciou a abertura de novos mercados para os nossos produtos. E a CNA está acompanhando as negociações. Mercado promissor para o agronegócio brasileiro, o mundo árabe é destino de uma comitiva do Ministério da Agricultura. Durante 12 dias, a CNA acompanha a agenda da ministra Tereza Cristina com investidores e autoridades do Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, que renderão ao país acordos comerciais para vários produtos do agro, como lácteos, frutas, castanhas, carne e derivados de ovos e mel. Para a gente vender mais, hoje em dia, é só visitando esses países, tendo presença, mantendo uma parceria forte. E essa parceria tem que ser constante, não dá mais para a gente vender só estando no Brasil.
E a visita realmente mostrou isso, tanto que a ministra, ao ir para o Egito, conseguiu a abertura do mercado de lácteos. E aqui na Arábia Saudita a gente vê também grandes oportunidades para produtos brasileiros que ainda não estão presentes no mercado, como, por exemplo, as frutas. Além dos produtos que o Brasil vai começar a exportar já no próximo mês com a assinatura dos acordos comerciais, há espaço para outros itens. No Kuwait, por exemplo, as redes varejistas têm interesse em produtos mais sofisticados, com maior valor agregado. Apesar de não ser um mercado consumidor muito grande, o Kuwait tem um poder aquisitivo muito alto. Portanto, eles gostam de produtos assim um pouco mais refinados, com embalagens bonitas, e a gente tem muitas oportunidades para as frutas, que nós ainda não exportamos para o Kuwait, e a gente tem oportunidade também para outros produtos como lácteos. Existe uma grande demanda no país para queijo mussarela e queijo cheddar, e além disso alguns temperos, como por exemplo a pimenta do reino. Foram coisas que os varejistas nos falaram que eles sempre têm demanda e que têm dificuldade de atender. E aqui é a porta de entrada para exportações de valor agregado alto. O PIB per capita é muito bom, né? Lá no Kuwait, 32 mil dólares per capita, e aqui nos Emirados, 40 mil dólares per capita também, o que mostra que nós temos que nos esmerar e mandar produtos de qualidade e de alto valor agregado para esse lado do mundo. A carne de frango halal é o principal produto brasileiro vendido para esses países. No entanto, a entrada de itens como mel e lácteos representa a ampliação da pauta de exportações do agro e a inserção de novos empresários no comércio exterior, que são, na maioria, pequenos e médios produtores rurais. Essa missão é a primeira, mas a gente acredita de muitas, porque o empresário brasileiro e o produtor brasileiro precisam cada vez mais marcar sua presença no mundo, ir para fora e mostrar aquilo que o Brasil tem de bom, que são os produtos da nossa agropecuária. O último compromisso da comitiva é nesse domingo, no seminário do agronegócio brasileiro, em Dubai. Em Nazário, no interior de Goiás, um curso de hidroponia oferecido pelo Senar devolveu a alegria de viver para um produtor rural que sofreu um grave acidente. A reportagem que você vai ver agora mostra que até mesmo com limitações é possível se superar e seguir em frente. As rodas dão mobilidade ao Paulo. O que hoje é solução já foi parte do problema que o deixou paraplégico. Um acidente de caminhão 20 anos atrás. A gente saiu aqui de Nazário para levar queijo para São Paulo. E o caminhão estava carregado de queijo e o caminhão perdeu o freio numa descida. Se a gente tirasse da traseira do caminhão que estava à nossa frente, a gente passaria em cima de outras pessoas. Então nós optamos para bater na traseira daquele caminhão que estava na nossa frente. Depois do acidente, Paulo foi aposentado, mas isso não o parou. Após dedicar a nova etapa da vida ao comércio, ele apostou na hidroponia, cultivo de hortaliças direto na água. O início, há 2 anos, não deu muito certo. A gente não tinha aquela experiência. A gente estava pagando o preço de fazer um trem sem experiência, tomando prejuízo porque não conhecia a maneira certa para produzir de qualidade, né? A produção do Paulo só prosperou depois que ele participou do treinamento em hidroponia oferecido pelo Senar. Agora são 2.500 pés de alface e 400 maços de cheiro verde. É o suficiente para abastecer 200 famílias por semana. Ricardo foi o instrutor responsável pelas orientações. O foco especial foi tornar a hidroponia acessível às necessidades do Paulo. Mas o conteúdo agronômico, que viabiliza a produtividade, também foi abordado. Por exemplo, soluções, por exemplo, espaçamento de culturas, por exemplo, montagem da bancada, a questão de medições de pH, a questão de espécies adequadas para a região dele, o volume da solução, medidas que vão adiantar o processo e que ele tenha uma cultura no ponto de colheita certo. Para aumentar a rentabilidade da produção, o treinamento ainda orientou a plantação das mudas da hidroponia em substrato.
A prática deixa o produtor mais independente e participativo de todas as etapas do cultivo. Substrato eu preciso preparar, eu preciso misturar, eu preciso pôr numa cartela para depois passar para o sistema. As técnicas não foram passadas exclusivamente ao Paulo. Fazem parte de um treinamento gratuito que atende até 15 participantes de uma só vez. Wellington é o mobilizador do Senar no Sindicato Rural de Nazário, no interior goiano. Ele diz que o exemplo de sucesso do Paulo aumentou a procura pelo treinamento na região. Com o caso de sucesso do meu amigo Paulo, hoje a demanda dos treinamentos está aumentando pela consistência dele ter conseguido desenvolver esse trabalho na hidroponia. É muito gratificante ver esse sucesso que hoje ele desenvolve no nosso município. Mais do que um mobilizador, Wellington virou cliente oficial do Paulo. Mas essa entrega de produtos na propriedade rural é só simulação para a reportagem. Na prática, é bem diferente. Apesar de todas as limitações, quem faz as entregas diariamente é o próprio seu Paulo, nessa moto que ele mesmo adaptou. O que representa a hidroponia e todo esse trabalho para o senhor? Representa saúde mental, saúde física, porque a partir do momento que eu estou trabalhando, que eu passei a mexer com a hidroponia, eu fiquei mais saudável, né? Porque eu não dei depressão, a gente não tem depressão. O homem que fica parado, ele acaba dando uma depressão. E aí, hoje não, hoje eu sou alegre, eu vivo bem, eu gosto de viver. E trabalhar na hidroponia, para mim, foi só saúde, né? Tá certo, seu Paulo. Obrigado, parabéns pela história do senhor. Boa viagem. Fique agora com o nosso resumo da semana. Destaque para as ações da CNA na área de infraestrutura e logística. Olá, a infraestrutura e a logística são fundamentais para o Brasil e para o agro. E para debater esses temas, a CNA promoveu e participou de uma série de eventos. O Fórum Caminhos da Safra, realizado pela primeira vez aqui na Confederação, ouviu especialistas do governo e do setor privado sobre as melhores estratégias para a navegação de cabotagem. Já o tabelamento obrigatório do frete e as concessões rodoviárias e ferroviárias foram alguns dos temas tratados pela Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA. E no Senado, a Confederação apresentou um panorama da matriz de transportes no país. Veja o que mais a CNA fez para os produtores rurais de todo o país. O presidente da CNA, João Martins, defendeu a manutenção da Lei Candir durante encontro com o senador veneziano Vital do Rego, relator da matéria na CCJ do Senado. Em São Paulo, a CNA apresentou ações de agricultura de baixo carbono em um evento com a participação da União Europeia. Já em Foz do Iguaçu, a CNA participou do Congresso Internacional de Pescados. O Senar e a Embrapa se reuniram nessa semana para discutir inovação e soluções que poderão ser aplicadas aos produtores. Na Comissão Geral da Câmara, a CNA falou sobre o uso racional que os produtores fazem dos defensivos agrícolas. E no Supremo Tribunal Federal, a Confederação defendeu o registro dos defensivos feitos pelo Ministério da Agricultura. Na Câmara dos Deputados, a CNA debateu a reforma tributária em uma audiência pública. Já em Rio Verde, Goiás, a CNA, a FAEG e o Sindicato Rural do município promoveram o Dia de Mercado da Cana-de-Açúcar. E o presidente do sistema CNA-Senar, João Martins, recebeu representantes do Banco Mundial para tratar de novas parcerias para o agro. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Obrigado a você, produtor, pela contribuição e pela parceria para fortalecimento do agro. Nos vemos na próxima semana. Até lá!